Guarda essa dentro da geladeira. Eu vou falar sobre Crônica 2, sobre o reinado de Joatão. Joaquim tinha 25 anos quando começou a reinar e reinou 16 anos em Jerusalém. Sua mãe chamava Jerusa e era filha de Sadoque. Fez o que é agradável aos olhos de Javé, imitando em tudo a conduta de seu pai. Osias, sem todavia entrar no santuário de Javé. Mas o povo continuou a corromper-se. Ele construiu a porta superior do templo de Javé e fez numerosas obras na muralha de Ofel. Edificou cidades na montanha de Judá e também cidadelas em torres nos bosques. Combateu contra o rei dos amorreus, venceu-os e os amonitas lhes pagaram naquele ano 100 talentos de prata, 10.000 coros de trigo e 10.000 de cevada. Isso lhe pagaram os amonitas, também no segundo e no terceiro ano. Jotão tornou-se poderoso, pois ordenou seus caminhos diante de Javé, seu Deus. O resto da história de Jotão, todas as suas guerras e suas atividades, tudo está escrito no livro dos reis de Israel e de Judá. Tinha 25 anos quando começou a reinar e reinou 16 anos em Jerusalém. Joatão adormeceu com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi. Seu filho Acás reinou em seu lugar. Reinado de Acás. Acás tinha 20 anos quando começou a reinar e reinou 16 anos em Jerusalém. Não fez o que é agradável aos olhos de Javé como o havia feito Davi, seu antepassado. Imitou a conduta dos reis de Israel e até mandou fazer estátuas de metal de barro. Queimou perfume no vale dos filhos de Enom e fez passar seus filhos pelo fogo, segundo os costumes abomináveis das nações que Javé tinha expulsado da frente dos israelitas. Ofereceu sacrifício e incenso nos lugares altos, nas colinas e debaixo de toda a árvore verdejante. Por isso, Javé, seu Deus, entregou-o nas mãos do rei dos arameus. Estes os derrotaram e fizeram grande número de prisioneiros, que foram levados para Damasco. Foi também entregue às mãos do rei de Israel, que lhe infligiu pesada derrota. Faceia, filho de Romalias, matou num só dia 120.000 homens de Judá, todos guerreiros valentes, por terem abandonado Javé, o Deus de seus pais. Zeque, herói efraimita, matou Maazias, filho do rei. Equizirã, chefe do palácio, e Eucânia, que era o lugar temente do rei, Os israelitas levaram presos de Judá, seu povo irmão, 200.000 mulheres, meninos e meninas. Tomaram também imensos despojos que levaram para Samaria. Os israelitas ouvem o profeta Obed. Havia um profeta de Javé, de nome Obed. Saindo ao encontro do exército que chegava a Samaria, assim falou: em sua ira contra eles, Javé, o Deus de vossos pais, entregou Judá em suas mãos. Mas vós os massacrastes com furor tal que chegou até o céu. E embora pensais em reduzir os filhos de Judá, de Jerusalém, a servos e servas vossos, mas vós próprios não sois também culpados diante de Javé, vosso Deus. Ouvi agora, fazei voltar vossos irmãos, os prisioneiros que fizeste, porque o ardor da ira de Javé os ameaça. Alguns dos chefes dos efraimitas, a saber, Azarias, filho de Joanã, Baraquias, filho de Massolomote, Ezequias, filho de Selum, Amasa, filho de Adad, insurgiram contra os que voltaram da expedição e disseram: não podeis introduzir aqui prisioneiros, porque já pesa sobre nós uma culpa diante de Javé e pretendeis aumentar o número de nossos pecados e de nossas faltas? Na verdade, nossa culpa é enorme e uma ira ardente ameaça Israel. Então o exército abandonou os prisioneiros e os despojou na presença dos chefes e de toda a assembleia. Em seguida, alguns homens designados nominalmente para estes prisioneiros, para estes fim, puseram-se a confrontar os prisioneiros. Com os despojos vestiram todos que estavam nus.
Deram-lhes roupa, calçado, comida e bebida, e os mediram com unção. Transportaram todos os fracos sobre animais e os conduziram a seus irmãos em Jericó. A cidade de Palmeiras, em seguida, regressaram a Samaria. Idolatria e morte de Acás. Por este tempo, Acás mandou pedir ao rei da Síria que o socorresse. Os elonitas tinham outra vez invadido Judá. Derrotaram e levaram consigo prisioneiros. Os filisteus fizeram excursões contra as cidades da planície de Negueb de Judá. Conquistaram Belsames, Ailã, Gederote, Socô e seus arredores, Tama e seus arredores, Ganzo e seus arredores. E aí se estabeleceram. Com efeito, Javé humilhava Judá por causa de Acás, rei de Judá, que incitava Javé ao relaxamento e era infiel a Javé. Tegla-Falazar, rei da Síria, veio contra ele e o oprimiu em vez de ajudá-lo. Acás retirou uma parte dos bens do templo de Javé e das casas do rei e dos príncipes para dá-los ao rei da Síria, mas isso de nada lhe serviu. Enquanto sofria o cerco, o rei Acás, pecou ainda mais contra Javé, pelo sacrifício aos deuses de Damasco, que o havia derrotado, pois pensou, já que os deuses dos reis de Arã vieram em seu socorro, também eu lhe ofereci sacrifício para que me ajude. Mas foram eles que causaram sua perda e a de Israel, de todo Israel. Acás juntou todos os utensílios do templo de Deus e os reduziu a pedaços. Fechou as portas do templo de Javé e fez altares para si em todas as esquinas de Jerusalém. Edificou altares altos em todas as cidades de Judá, para neles oferecer incenso a outros deuses, e provocou a ira de Javé, o Deus de seus pais. O resto da sua história e de todas as suas ações, do começo ao fim, está escrito no livro dos reis de Judá e de Israel. Acás adormeceu com seus pais e foi sepultado na cidade, em Jerusalém, mas não colocaram no sepulcro dos reis de Israel. Seu filho Ezequias reinou em seu lugar. Palavra do Senhor. Graças a Deus.